Olá, jovens! Sejam mais uma vez muito bem-vindos a este canal. Eu sou Benito Ribeiro, sou terapeuta, sou professor, sou escritor e aqui é o lugar onde a gente vai pensar um pouco mais sobre o nosso crescimento de vida. E nesse conteúdo de hoje eu queria trazer para vocês primeiro uma consciência muito importante dos nossos processos de crescimento de vida. Tenha em mente o seguinte: o nosso crescimento, as nossas ações, aquilo que a gente faz diante da vida, nem tudo, ou talvez quase nada, é movido realmente pela nossa mente consciente, pela razão que a gente tem na elaboração mental de como reagir a certas situações que existem na vida da gente. Muitas vezes, e muitas vezes mesmo, a gente acaba sendo movido na vida muito mais pelo nosso inconsciente do que pelo nosso consciente. Muito mais pelas memórias que a gente tem lá atrás, às vezes a gente nem se lembra, do que pela nossa avaliação cognitiva daquilo que precisa ser feito. E tendo consciência disso, do tanto que o nosso inconsciente movimenta as nossas decisões, movimenta as nossas ações, é um movimento importante que a gente comece a mergulhar neste inconsciente para que a gente entenda o que acontece lá dentro e a partir desse entendimento daquilo que acontece lá dentro, a gente consiga tomar decisões e caminhar na vida de uma forma mais consciente. E é por conta também desse material inconsciente que muitas vezes influencia muito as nossas decisões, que às vezes a gente não consegue crescer diante da vida. Existem muitas vezes onde a gente está agindo e acreditando que está fazendo aquilo que é preciso para que a vida avance, para que a vida cresça, mas na verdade o nosso inconsciente está nos fazendo ter posturas que impedem a gente de crescer, que fazem com que o nosso crescimento fique empacado em um determinado lugar e a partir dali a gente não consegue ir adiante. Dentro dos atendimentos de constelações sistêmicas, a gente vê muitos e muitos motivos inconscientes que as pessoas têm e que as impede de ir para frente. E aqui eu queria trazer alguns desses motivos que talvez apareçam mais e que acabam atrapalhando o nosso avanço na vida. Um deles, que talvez ele seja o mais atípico desses três que eu vou trazer, mas que é também um movimento importante, é um movimento de aliança aos nossos ancestrais. O que é este movimento de aliança? É um movimento onde eu começo a me desenvolver, eu começo a crescer, e aí chega um ponto onde eu percebo que o meu crescimento está me afastando do nível de crescimento que os meus ancestrais tiveram lá atrás. Existe muita gente que se alia aos seus ancestrais pela dor que eles viveram. E mesmo aqui na consciência, acreditando que quer crescer, fazendo aquilo que quer para crescer, essa pessoa de forma inconsciente está tão ligada a esses ancestrais que acaba no meio do processo se sabotando para não crescer. O Hellinger gostava de falar que a gente precisa entender para onde é que a nossa alma está apontando. A nossa cabeça consciente pode estar lá apontando para o crescimento, mas a nossa alma pode estar apontando para esses ancestrais que viveram momentos de dor, que não prosperaram e que a gente não quer deixar eles para trás. A gente não quer deixar de fazer parte daquilo que eles viveram. Esse é um dos movimentos e que exige que a gente pare para olhar para essa história, respeitar essa história, permitir que essas pessoas pertençam dentro da gente, apesar dessa história de insucessos, para que a gente se sinta pertencente a esse sistema, mesmo que a gente avance, mesmo que a gente tenha um crescimento de vida diferente do crescimento que eles conseguiram obter na vida deles. Mas ainda, uma coisa importante nesse movimento é a gente ter cada vez mais consciência de que quanto mais eu avanço, quanto mais eu cresço, quanto mais sucesso eu construo, eles também estão tendo mais sucesso. Porque o sucesso deles cresce com o meu sucesso. Porque eu sou um produto deles. O meu produto, a minha construção, o meu crescimento é também um subproduto deles. E aí a gente chega
no segundo ponto importante, que são pessoas que limitam o seu crescimento por acreditarem internamente que, ao crescerem, se tornarão maiores do que os seus próprios pais. Esse exemplo estou trazendo mais fortemente para a relação de pais e filhos. Por quê? Nós, filhos, somos menores que esses pais. O Bert já dizia lá na tal da hierarquia. Quando a gente está nesse lugar de menor que os nossos pais, a gente toma o que vem deles, a gente recebe essa força de vida que vem deles, e a gente pode, enfim, avançar para as nossas próprias construções. E esse tamanho que a gente tem nessa hierarquia, ele não é um tamanho do quanto que você ganha de dinheiro, ou quanto que você cresce, ou quanto que você conquista aquilo que é importante para você. Esse tamanho, ele é dado pelo nosso tempo, pelo tempo que a gente entrou dentro desse sistema. Então, nada que um filho faça e que cresça financeiramente, intelectualmente, seja lá como for, vai fazer com que ele seja maior do que os próprios pais. Só que internamente muita gente, por valorizar tanto o crescimento financeiro, intelectual, seja lá qual for, acaba num movimento interno de que eu não posso crescer, senão eu vou me tornar maior do que os meus pais e eu perco o meu lugar lá dentro da casa deles. Eu perco o meu lugar dentro dessa família por estar quebrando a hierarquia. Porque eu só posso ocupar lá dentro o lugar de pequeno, não o lugar de grande. E aí, neste ponto, a gente precisa ter consciência de que, independente do que conquistemos, nós continuaremos neste lugar de pequenos. Um outro ponto também importante, também dentro dessa relação com os nossos pais, é um ponto talvez mais inconsciente do que os outros, que nos mostra o seguinte: quando a gente cresce, isso a gente vai olhar lá para o nosso desenvolvimento infantil. Quando a gente cresce, quando a gente vai crescendo, a gente vai construindo autonomia, e na construção desta autonomia, a gente vai percebendo que, para algumas coisas, a gente não precisa mais dos nossos pais. E é este um ponto importante a ser visto no seu movimento inconsciente, que é o quanto que você está realmente com disposição interna para não precisar mais dos seus pais, para conseguir ir adiante. Existe uma criança dentro da gente que ela quer continuar fazendo parte desse ciclo. Ela quer continuar pequenininha lá, dentro do colo do pai e da mãe. Em alguns movimentos mais profundos, existe uma criança pequenininha ainda querendo ficar lá dentro do útero da mãe, naquele lugar tão confortável. Porque crescer significa esse desprendimento da gente, entre a gente e eles. Quando a gente não acolhe internamente esse desprendimento que acontece naturalmente com o nosso crescimento, com o nosso avanço, é possível que a gente também esteja racionalmente, conscientemente fazendo tudo para crescer, mas de forma inconsciente a gente acaba sabotando o crescimento, porque a gente não quer fazer com que eles sejam dispensáveis na vida da gente. Só que perceba também que a gente precisa trabalhar isso internamente, não só pelo nosso crescimento, mas também porque, se tudo correr conforme Até porque, se tudo ocorrer em condições normais de temperatura e pressão, eles vão partir dessa vida antes da gente. Então perceba só a importância da gente trabalhar esse movimento de autonomia para que a gente comece a enxergar uma vida onde nós crescemos e onde nós não precisamos realmente deles em vida. Eles precisam continuar dentro da gente, dentro do nosso coração. A gente precisa continuar conectado com a força deles. Mas perceba só o quanto que estar ainda na necessidade da ajuda desses pais, pelas carências internas que a gente tanto tem, também pode profundamente impactar o nosso crescimento diante da vida. Pode fazer com que a gente se apequene constantemente e impeça a gente de fazer realmente com a alma apontada para frente,
com a alma apontada para o crescimento, para a continuidade da vida. Esses são apenas 3 de movimentos inconscientes que a gente percebe que atrapalham o nosso crescimento. Podem haver vários outros movimentos, como a gente já vê em constelações e mais constelações. Mas eram esses 3 principais que eu queria trazer para você hoje, para já começar a criar consciência de que talvez o seu crescimento esteja empacado não porque você não está fazendo algo que você sabe que precisa fazer, mas porque existe um movimento inconsciente aí dentro de você que está te fazendo parar diante daquilo que pode crescer. Fico por aqui, até um próximo vídeo. Já fui.